Eu queria convidar você a abrir aqui um texto primeiro, texto de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O tema de hoje é uma pergunta: prosperidade para quê? Qual é o tema? Para que prosperidade? Quantos aqui estão buscando? Quantos querem ser prósperos? Deixa eu ver. Seja sincero, meu irmão. Você deseja ser próspero em todas as áreas da sua vida? Para quê? Prosperidade para quê? Então você está com a sua Bíblia aberta aí? Fala para o teu irmão, por que você deseja ser próspero? Diga para ele, antes da gente ler esse texto. Prosperidade para quê? Por que você deseja prosperidade na sua vida? Compartilhe aí com a pessoa que está próxima a você. Pronto? Olha esse texto, gente, ele é muito interessante. Lucas 16, versículo 19. Diz assim, ó: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Como é que ele vivia, gente? No luxo, todos os dias. Diante do seu portão fora deixar um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. O mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu. Quem que morreu também, gente? O rico, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então o chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então, te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quantos irmãos? 5. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Até aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Prosperidade, meu irmão, é uma marca que define o cristão? Deixa eu perguntar de novo. Prosperidade é uma marca que define um cristão? Tá bom. Queridos, se você for ler o Evangelho de Lucas, dos capítulos 5 até 21, você vai perceber que Lucas está redigindo parábolas. Agora, é interessante, porque aqui no capítulo 16, parece uma parábola, mas não é. Porque todas as parábolas, elas têm os personagens não possuem nome. E nessa parábola, um dos personagens tem nome. Qual é o nome? Lázaro. É interessante. Agora, diante dessa história,
Não sei se você prestou atenção, mas a gente vai detalhando algumas coisas aqui importantes. Mas eu fiquei pensando, diante dessa história, quais são os nossos verdadeiros valores? Será, queridos, que a gente tem vivido de maneira sensata? Será? Como é que tem sido, meus irmãos, a dinâmica da nossa vida? Como é que tem sido a dinâmica do nosso dia a dia? São perguntas para a gente pensar, para a gente refletir um pouco. Mas eu queria destacar aqui com vocês algumas verdades que Jesus faz questão de realçar nesse texto. E olha só que interessante, algumas verdades para a gente pensar um pouco. Primeira verdade, se tratava de um homem rico. Esse texto fala também de um homem rico. Sim ou não? Se trata de um homem rico. Mas, meus irmãos, quando eu vejo isso, eu penso o seguinte, que Jesus, de maneira alguma, é preconceituoso com os ricos, ou então tem inveja daqueles que possuem recursos financeiros. Jesus não é assim. Jesus não condena a riqueza do homem rico. Jesus não está condenando a riqueza dele, não é verdade? Aliás, seria desgraça para o ministério de Jesus ter inveja daquele homem rico. Seria a falência do evangelho, meus irmãos, se Jesus estivesse atrelado a picuinhas, se Jesus estivesse atrelado a coisas pequenas, sendo que Ele é o dono, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o mantenedor de todo o universo, e se Ele tirar as mãos, tudo se dissolve. Não é verdade? Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz lá em Ageu 2, versículo 8, que Ele é o dono do quê? Do ouro e da prata. Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. 1 Crônicas, no capítulo 29, lá no versículo 12, diz que riquezas e glória vêm do Senhor e Ele domina sobre tudo. Glória a Deus. Então, gente, é o Senhor que mantém o universo em sintonia. É Deus que garante o equilíbrio ecológico. É Ele que garante o nosso existir e até mesmo o nosso pós-morte. É o Senhor. Quando Jesus quis pagar impostos, por exemplo, Ele pagou o que era dele para Ele mesmo. Olha que ironia. Você vê, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 em diante, Jesus pede para um dos discípulos pescar um peixe e tirar do intestino de um peixe o imposto que ele ia pagar. Interessante. Ao mesmo tempo que Ele é poderoso, parece que existe uma certa ironia. Então eu fico pensando o seguinte, que jamais Jesus iria contestar e questionar uma riqueza, principalmente se referia a uma riqueza que era honesta. Amém, gente? Amém. Esse é o primeiro aspecto que Jesus faz questão de realçar aqui nesse texto. Primeira verdade. A segunda verdade é que esse homem rico era um homem irresponsável, inconsequente e imaturo, porque vivia esbanjando. Vamos repetir isso, gente? Ele era um homem o quê? Era um homem que vivia desperdiçando. Era um homem que gastava sem proveito. Era um homem que jogava dinheiro fora. Gastava em excesso. Ele era um péssimo economista. Ele era um péssimo administrador. Ele era um exemplo a não ser seguido. Por quê? Porque ele era o tipo de pessoa que ele vivia do hoje, do aqui, do agora, além de ser um homem extremamente egoísta. Extremamente egoísta. E o egoísmo, amados, o egoísmo de certa forma é uma patologia de cunho psiquiátrico. Ele era um homem assim, extremamente egoísta. Ele era um homem que vivia para comer, beber e se vestir. Essa era a dinâmica da vida deste homem. Ele vivia para comer, para beber e
se vestir. Aí eu pergunto para você, qual é a razão do seu existir? Qual é a razão do seu viver? Qual é a razão do nosso viver? Porque tem muita gente que vive para comer e se vestir, quando na verdade deveriam comer e vestir para viver. Ia ser ao contrário. Esse homem rico, ele era o tipo do homem, por exemplo, que quando ele chegava em casa e ele abria o seu closet, o seu armário, ele olhava ali para as suas roupas e ele pensava, ele ia para a igreja e ele dizia o seguinte: bom, eu acho que eu não vou usar essa roupa aqui não, porque eu já usei domingo passado. Eu acho que eu vou comprar uma nova. Eu acho que esse sapato aqui é bom eu não usar nesse domingo não, porque eu já usei outras vezes. Eu acho que eu vou comprar outro sapato novo. Aí eu fico pensando, será, queridos, que isso acontece com a gente? Hã? Será que isso acontece conosco, queridos? Ele era um homem assim. Mas a terceira verdade que Jesus aqui destaca também nesse texto, é que ele era um homem que ignorava a necessidade dos outros. Vamos repetir isso? Terceiro, ele era um homem, versículo 20 e 21. Ele era um homem voltado para as coisas e jamais para as pessoas. Ele era capaz de coisificar as pessoas e personificar as coisas. Ele era um homem capaz de se relacionar com as pessoas numa relação eu-isso, e ao mesmo tempo se relacionava com as coisas num nível eu-tu. As coisas eram mais importantes. E, gente, isso aqui é um distúrbio de comportamento que torna o ser humano um monstro. O ser humano vira um monstro. Ele era um homem capaz de amar tanto as coisas, ele gostava tanto, amava, era apegado tanto às coisas, que ele era o tipo da pessoa que vivia dizendo assim, por exemplo: puxa, eu não posso ver um detalhezinho, um pequeno risco no meu carro, eu tenho que arrumar urgente. Que mal tem isso? Ah, eu gosto tanto da minha roupa, que se eu tomar um tombo, eu prefiro quebrar o braço do que rasgar a roupa. Que mal tem isso? Que mal tem isso? Ele era um homem voltado para as coisas. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar das coisas. Nós precisamos zelar por aquilo que Deus nos deu. É verdade ou não? Nós devemos cuidar das coisas que Deus nos deu, mas nós não devemos amar as coisas que Deus nos deu. É diferente essa relação, mas ele era um homem voltado para as coisas, ele amava coisas. E há uma frase muito interessante de um pensador, um filósofo, chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, que as coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas. As coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas. Então, irmãos, quando o homem se deixa levar por essa mudança de comportamento, é quando ele chega ao ponto de usar as pessoas para adquirir coisas. Usa as pessoas. E como coisas, por exemplo, a gente poderia dizer aqui cargos, né? Funções, posições, fama, o sucesso e até os próprios objetos, a casa, o carro, o dinheiro. E tem gente que ama mais as coisas do que as pessoas. E quando nós amamos as coisas, certamente nós não iremos amar as pessoas. Por quê? Porque coisas e pessoas não combinam. Coisas e pessoas não combinam. Haja visto, queridos, que Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por prédio. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por mim e por você. Jesus ama as pessoas. Mas é impressionante como tem gente que ama tanto as coisas. Ama as coisas que ele é capaz de atropelar as pessoas porque ama coisas. Eu já vi diversas vezes gente dizendo o seguinte: olha, Deus me deu um cargo na igreja, e quem tocar no meu cargo eu atropelo em nome de Jesus.
Usa o nome de Jesus para derrubar os irmãos. Porque são pessoas voltadas para as coisas. Aí você pergunta para mim, Ronaldo, então o que são as coisas? Queridos, as coisas são apenas os instrumentos para que a gente possa viver aqui nessa terra com o mínimo de dignidade, enquanto aguardamos como pessoas a volta de Cristo Jesus. É assim que funciona. Por quê? Porque as coisas vão ficar e as pessoas vão subir. Não é as coisas que vão subir, mas são as pessoas. Então, meus irmãos, Deus não está preocupado com o nosso ter, mas Ele está preocupado com o nosso ser. Infelizmente, meus irmãos, o que se diz no mundo, e que às vezes tem permeado as igrejas, a cultura evangélica, muitas vezes, ela prega o seguinte: quanto mais você tem, é sinal de mais bênção, mais abençoado você é. Quanto mais você tem, mais abençoado você é. Mas, queridos, para a gente ser abençoado, nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Sendo aquilo que Deus quer que você seja, você terá as bênçãos do reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas? As demais coisas serão acrescentadas. Então busque o ser e não o ter, porque o ter deixa que o nosso Pai bondoso, Ele vai derramar bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Amém? Vamos continuar. Outra coisa, outro ponto importante que Jesus realça nesse texto, sobre aquele homem rico, é que ele era um homem que não entendia, que nunca entendia. Está escrito lá? Era um homem que nunca entendia a mão, não, estendia. Vocês estão atentos aí, irmãos? Eu estou lendo errado aqui, é isso mesmo. Ele era um homem que nunca estendia a mão ao seu semelhante. Ele era um homem assim. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso não quer dizer que o homem, para ser salvo, ele precisa dar coisas. Tem gente que pensa isso, que para ter salvação ele precisa dar coisas. Isso não significa não. Mas às vezes, Jesus manda que se faça isso, como ele fez certa vez lá para o jovem rico, lá em Lucas, no capítulo 18. Depois você pode ler. Acontece isso. O jovem rico pergunta para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o que é que Jesus responde para ele? Vende tudo o que tens e dê aos pobres. E dê aos pobres. Aí, de repente, você pode pensar, então quer dizer que eu preciso dar tudo que eu tenho? Eu preciso dar tudo que eu tenho? Depende. Depende. Como assim? Porque se você for, meu irmão, uma pessoa da mesma qualidade daquele jovem rico, você tem que dar, sabe por quê? Porque aquele jovem rico, ele não entendia o que era viver por fé. O Deus dele era o dinheiro. O Deus dele eram os seus bens. Aí, em outras palavras, Jesus chega para ele e diz o seguinte: ou você abre mão dos seus bens para crer em mim, ou então não tem salvação para você. Você escolhe. E por que dá as riquezas aos pobres e não aos ricos, hein, gente? Hã? Porque os ricos, é óbvio, né? Os ricos, eles não precisam, mas sim os pobres. É verdade. Inclusive, às vezes a gente fica percebendo quem é muito rico. Isso acontece muito. Quem é muito rico não aceita pobre nem pintado de ouro. Quem é muito rico, às vezes, não aceita pobre nem em sonhos. Se porventura ele sonhar com pobre, ele pede para ser acordado. Essa é a dinâmica. Não generalizando, mas alguns. Mas aí eu fico pensando, queridos, que o cuidado de Deus com a nossa vida, queridos, é para que a gente não perca a essência do Evangelho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque nós devemos entenda nesta noite o seguinte, que o Evangelho não é feito de coisas. O Evangelho não é feito de coisas. A essência do Evangelho é o amor. Não a coisas, mas o amor a pessoas.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele declarou lá em Romanos, do capítulo 5, versículo 5, ele diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Infelizmente, gente, este homem rico aqui, ele não entendia isso não. Para ele era o seguinte: quanto ele mais tinha, melhor era, porque ele pensava que para ele ser, ele tinha que ter. Valores invertidos. Número 5, olha só. Outro aspecto aqui que Jesus realça nesse texto. Esse homem rico, ele se sentia incomodado com a presença do mendigo. Vamos repetir lá? Leia. Estava lá um homem rico, estava ao lado de um homem que era mendigo, que era pobre. E esse mendigo, diz o texto aqui, que ele era desejoso de comer pelo menos o farelo de pão que caía da mesa do rico, mas ele não tinha direito. O seu enfermeiro particular, gente, era um cão que vinha lamber ali as suas úlceras. E aí eu fico pensando assim, queridos, nesse texto, que aquela situação para aquele homem rico era um incômodo. Aquela situação ali para o homem rico era uma discrepância, era um contraste desconfortável, porque imagina só, ele precisava receber a elite da sociedade na casa dele. Ele precisava receber ali os empresários, os magnatas, os mais cultos. E aí, imagina só, ele tinha que se deparar com um homem pobre, sujo e todo chagado na frente da mansão dele. Esse é o quadro. Outra verdade que Jesus destaca: aquele homem rico, depois de tudo isso, se alegrou na morte do mendigo. Vamos repetir isso, queridos? Diga lá. Olha, a Bíblia diz que Lázaro morreu. O que aconteceu com Lázaro, gente? Ele morreu. Ou seja, agora, o mendigo não iria mais comprometer as festas. O mendigo não ia comprometer mais os encontros daquele homem rico. Isso virou ali um motivo de grande alegria para o homem rico, mas uma coisa aconteceu. Ele não teve o conhecimento, queridos, que veio uma corte angelical levar o mendigo para o seio de Abraão. Ele não soube disso. Deus enviou anjos para guardarem Lázaro. O que Deus fez, queridos? E o que a Bíblia diz lá no Salmo 34, versículo 7? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto a gente está aqui na terra, o Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando, enquanto a gente vive aqui na terra. Depois que a gente morre, aí vem um pelotão de anjos para buscar a gente e levar a gente para o paraíso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a partir do momento, queridos, quando nós recebemos a Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós recebemos seguro total até contra terceiros. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha outra verdade que interessante, gente. O homem rico se esqueceu que poderia tirar lições da morte do mendigo. Vamos repetir isso? Vai lá, leia. É o versículo 22, né? Quer dizer, o homem rico esperava ainda viver por muito mais tempo. Ele queria viver mais. Esperava ainda um bom tempo de vida. Mas no mesmo aqui no versículo 22 declara: morreu também o rico, diz o versículo. Queridos, todos nós iremos morrer um dia, não é verdade? Todos nós iremos morrer um dia e nós precisamos estar preparados. Mas a Bíblia diz que aquele homem rico morreu e ele foi para o inferno. Para onde que ele foi? Para o inferno. Outra verdade interessante desse texto: o homem rico não se atentou para a necessidade de arrependimento enquanto podia. Vamos repetir lá? Quanto podia. No livro de Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 14 em diante, fala sobre Esaú, que foi considerado profano, que foi considerado impuro, porque ele trocou o seu direito de primogenitura, que era algo extremamente valorizado na época, ele trocou por um prato de miojo, por um prato de comida.
Ele trocou aquilo que era importante, aquilo que era de extremo valor, por um prato de comida. E aí depois, diz o texto, que ele querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque ele não encontrou lugar de arrependimento. Inclusive todos nós aqui, nós iríamos orar ao Deus de Abraão, de Isaque e Esaú. Sabia? Essa seria a nossa oração, ao Deus de Abraão, de Isaque e Esaú. Mas por causa desse acontecimento, porque Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura, a gente ora ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele não se atentou. Esse homem rico não se atentou para a necessidade de arrependimento enquanto podia. A gente encontra um outro personagem bíblico, chamado Davi, que pecou também contra Deus. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele se atentou ao tempo certo, à necessidade de arrependimento enquanto podia. E depois lá no Salmo 51, no versículo 17... ele mesmo diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha só, outra coisa interessante, outra verdade que eu destaco aqui nesse texto. O homem rico não admitia a possibilidade de buscar ao Senhor em tempo hábil. Vamos repetir isso? Você vê que esse homem rico aqui, ó, ele foi orar e buscar a Deus aonde? Lá no inferno. Quando ele estava no inferno. Inclusive ele usou um linguajar de crente. Pai, tem misericórdia de mim. Isso é linguajar de crente ou não? É? Pai, tem misericórdia de mim, lá no versículo 24. Mas a Bíblia diz, queridos, nessa noite para nós, Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se você quiser chorar, meu irmão, chore hoje. Se você quiser adorar a Deus, adore hoje. Se você quiser deitar no pó, deite hoje. Quer orar? Ore hoje. Faça hoje, porque amanhã você não sabe o que te espera, meu irmão. Amanhã a gente não sabe. Você pode não estar mais vivo. E aí já não tem mais o que fazer. Outro aspecto interessante desse texto aqui que me chama a atenção. O homem rico, ele pensou que poderia fazer missões aonde? No inferno. Ele pensou que ele poderia fazer missões no inferno. Quer dizer, eu percebo que esse homem, ele tinha consciência de missões. Esse homem rico. Porque no texto mostra que ele intercede pelos seus 5 irmãos. Ele diz lá no texto. Ele se preocupa com os seus 5 irmãos. E não sei se você sabe, nós temos 5 irmãos. Nós temos. Quem são os nossos irmãos? América, Europa, África, Ásia e Oceania. É ou não é? São os nossos irmãos. Se nós quisermos fazer missões, a gente precisa fazer missão hoje. Se nós queremos investir, vamos investir hoje. Orar por isso, oremos hoje. Porque no inferno, meu irmão, já não terá chance. Porque no inferno nós não teremos chance. E aí Salomão diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, Salomão diz, tudo quanto te vier às mãos para fazer, o que a gente precisa fazer, queridos? Faça conforme as tuas forças. Em outras palavras, faça com intensidade, faça com entusiasmo. Essas duas palavras, intensidade e entusiasmo. Entusiasmo vem do grego enteos, que significa em Deus. Ou seja, quando nós estamos em Deus, nós temos entusiasmo. Somos pessoas entusiasmadas, fazemos com paixão, com alegria. O nosso dar, a nossa oferta, não é por obrigação ou por medo de maldição. A gente faz isso porque a gente ama o Senhor, porque a gente ama o reino de Deus. A gente faz com entusiasmo, com alegria, com paixão. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. E número 11, olha que interessante também. Outra verdade que a gente consegue realçar aqui.
Esse rico pensou que conseguiria dar um jeitinho nas coisas. Ele achou que ele poderia dar um jeito, por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa capacitada, por ter dinheiro, por ter conhecimento, bons recursos. Ele admitia a possibilidade de ser o melhor que todos, pensando que sempre conseguiria dar um jeitinho para qualquer coisa e para tudo. E o homem rico ali estava querendo dar um jeitinho lá no inferno. Lá no inferno das coisas. A Bíblia diz que ele queria refrescar a língua, diz o texto, porque ele estava no inferno. E ele pediu para que Lázaro fizesse isso. Foi ou não foi? Diz o texto aqui. Em outras palavras, o homem rico dizia o seguinte: pai Abraão, meu caso aqui é diferente. Você precisa ter um pouco de paciência. Meu caso aqui é diferente, eu sou uma exceção. Me olhe como uma exceção. Mas Abraão, diz o texto, Abraão disse assim: há um abismo entre nós. Você fica aí e Lázaro fica aqui comigo. Você fica aí e Lázaro aqui comigo. Então, queridos, este homem rico não encontrou lugar de arrependimento. E foi para onde, gente? Foi para o inferno. Agora, diante disso tudo, queridos, você pode pensar o seguinte: será que tem uma oportunidade? Há uma oportunidade para nós ou não, queridos? Há ou não? Há uma oportunidade, sim. E eu queria que você abrisse agora Lucas, no capítulo 12. Olha esse texto que interessante. Lucas, no capítulo 12, versículo 16. Há uma oportunidade. Lucas 12, 16, diz assim, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. A terra do homem rico, o que, gente? Produziu muito. E ele pensou consigo: o que eu vou fazer? Eu não tenho aonde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos ler juntos esse versículo 21? Leia lá. Assim, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando eu olho esse texto, eu fico pensando o seguinte, gente, que é uma loucura nós entesourarmos neste mundo. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos por aqui. Nós somos passageiros. Nós somos viajantes. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Glória a Deus. Quantos vão para lá? Então, queridos, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que nós temos e de tudo que somos, queridos, precisa estar voltado para Deus. Nós precisamos, como igreja, aprender a viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Se você quiser construir uma vida melhor, você precisa aprender a perder para ganhar. A perder para ganhar. Porque é interessante que Jesus disse lá em Lucas 9, 24, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a achará, a encontrará. Então o que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Você percebe que os valores do reino de Deus são valores diferentes? Você vê que no mundo sem Deus, os bem-aventurados, quem são? Bem-aventurados são os poderosos. No mundo sem Deus. Bem-aventurados são os que são ricos, têm muito dinheiro. Bem-aventurados são aqueles que podem decidir. Bem-aventurados são os fortes. Mas no reino de Deus, os bem-aventurados são outros. São os humildes de espírito. São os mansos. São os que choram. São aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Esses sim são felizes, esses sim são bem-aventurados. Porque os valores do reino de Deus são inversos, são diferentes. Amém?
Agora, eu queria deixar algo prático com você, de acordo com aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. São 4 coisinhas tão simples para a gente encerrar aqui e para a gente orar nesta noite. Amém? Passos práticos. Algumas coisas que meu pai mencionou nesta manhã e eu pude anotar e refletir e pensar outras coisas que eu queria deixar para o teu coração nesta noite. Alguns passos práticos. O que a gente tem que fazer a partir dessa história toda e tudo aquilo que a gente ouviu? Primeira coisa, põe em ordem o que está fora de ordem. Vamos repetir isso, gente? Está muito fraco, vamos lá. Quais são os seus verdadeiros valores? Quais são? Você já pensou nisso? O que é mais importante para você nessa vida? O que é que você deseja construir nessa vida? Quais são as suas prioridades? Estabeleça prioridades de vida, que foi o que nós ouvimos hoje pela manhã, através do nosso pastor. E vocês se lembram, durante o ano passado nós falamos sobre 5 prioridades aqui na nossa comunidade. Quais eram? Vocês lembram ou não? A vida com Deus, o que mais? A vida conjugal, familiar, profissional e ministerial. Vamos falar as 5 prioridades? Vamos lá? Profissional. Como é que está a sua vida com Deus? Põe em ordem. Como é que está a sua vida conjugal? Se você é casado, se você é solteiro, como é que estão as suas relações com os seus pais, com os seus irmãos? Como é que está a sua relação familiar? Como é que está a sua relação profissional? E como é que está o seu ministério? Ah, Ronaldo, não anda bem em algumas áreas da minha vida. Meu irmão, essa noite é noite de oportunidade. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de oportunidade. É uma mensagem de oportunidade. Põe em ordem. Coloque em ordem. Segunda coisa que eu quero deixar para o teu coração aqui nesta noite. Segunda dica, prática. Coloque o que você tem nas mãos certas. Vamos repetir isso, queridos? Coloque nas mãos de quem que a gente vai colocar? Você pode colocar os seus dons, talentos, os teus recursos, tuas finanças, os teus sonhos, os teus projetos na mão de um Deus que é extremamente confiável e que não falha, que é fiel. E que vela pela sua palavra para que se cumpra. Coloque nas mãos deste Deus. E creia que é o Senhor que tem todo o poder para abrir e para fechar portas. Você crê nisso ou não? E quando Deus abrir portas, meu irmão, saiba do seguinte, que não há demônio, não há homem, não há macumba, não há olho gordo, não há nome na boca do sapo que pode interferir o agir de Deus na sua vida. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. As portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Saiba disso, tem muita gente que anda com medo, né? Ah, mas e se tiver olho gordo? se estiverem fazendo macumba para mim? Meu irmão, quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Se Deus abençoou, meu irmão, homem algum pode trazer maldição sobre a tua vida. E você é um abençoado do Senhor. Você é um abençoado. Por isso coloque as mãos, coloque tudo que você tem. Não importa se é pouco, se é muito. Coloque tudo que você tem nas mãos de um Deus que é confiável. Nas mãos da pessoa certa, que vai abrir a porta certa. Vai fazer do jeito certo. E tudo que acontecer, o milagre que acontecer na sua vida, vai ser um milagre verdadeiro. E não um jeitinho humano. Mas vai ser um milagre do jeito que é para acontecer, na hora que é para acontecer e do jeito de Deus. Glória a Deus. Terceira coisa, para a gente aprender aqui, outro passo prático. Eu não sei qual é o tempo que você vive nas tuas finanças, mas seja agradecido. Seja agradecido. O que diz a Bíblia? Em tudo dai graças, inclusive no pouco, meu irmão.
Ou seja, você pode dizer assim: eu não tenho, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu sei que Ele não vai me abandonar na estrada da vida. O Senhor está cuidando de mim. O olhar carinhoso de Deus está na minha direção. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu costumo por vezes contar uma pequena história de Hudson Taylor, um missionário lá na China. E me chama a atenção da vida desse homem, porque ele era missionário na China. E certa vez ele estava enfrentando uma crise financeira na sua missão. E a mulher dele chega para ele e fala assim: Hudson, quanto a gente tem na conta de missões? Ele disse assim: mulher, a gente tem só 25 centavos e as promessas de Deus. A gente está bem, mulher. A gente está bem. Quanto? 25 centavos e as promessas de Deus. E você, meu irmão, quanto é que você tem aí no bolso? Quanto é que você tem na sua conta, meu irmão? Hã? Quanto é que você tem? Ronaldo, eu não tenho nada, mas eu tenho as promessas de Deus. Estou vivendo em dificuldades, mas eu tenho as promessas de Deus. E isso que é fé. É a gente continuar crendo, mesmo não tendo nada no bolso. Sabendo descansar em Deus. E aí quando a gente não tem mais saída, quando não há mais o que fazer, aí vem o Senhor que é o nosso pastor e nunca nos deixa faltar nada. Ele vem e supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Creia neste Deus maravilhoso. Amém? E por último, outro passo prático para a gente nesta noite. Você pode ler comigo? É distribuindo, é doando o que sobra. Vamos repetir mais uma vez? Esse foi um princípio também que a gente aprendeu hoje pela manhã. E eu estava pensando aqui comigo, né? Na parábola que a gente leu, para a gente aplicar esse princípio. A prosperidade, olha só que interessante. A prosperidade, ela serviu para a perdição daquele rico e a família dele. Você veja só. Que a riqueza, a prosperidade daquele rico serviu para a morte, para a perdição, para a morte eterna, para a perdição. Então, o que a gente precisa aprender aqui nessa noite, queridos? Nós precisamos conciliar prosperidade com serviço. O que a gente precisa conciliar? A prosperidade com serviço. A prosperidade lá no mundo é uma prosperidade egoísta, individualista e visa só o proveito próprio. É por isso que eu perguntei para você no começo: por que você quer prosperar? Para quê? É que eu quero fazer minhas viagens, eu quero comprar o meu carro, minha casa. É só para isso, irmão? Porque esse é o modelo de prosperidade do mundo sem Deus. Que é uma prosperidade egoísta, que visa o proveito próprio. Mas a prosperidade que vem de Deus tem o foco colocado no serviço ao próximo. O foco é esse. É o meu próximo. Então o desafio para nós nessa noite, queridos, qual é? O desafio para nós é a gente abrir mão na nossa vida. Abrimos a nossa vida para o nosso próximo, para que Deus nos faça prósperos, para que o Senhor nos torne prósperos. Por quê? Porque quanto mais eu e você servirmos e repartirmos os nossos bens e repartirmos os nossos recursos, mais a gente vai receber de Deus. Quantos creem nessa verdade poderosa? Quanto mais você se abrir para servir os outros, o teu próximo, para abençoar ao teu próximo, mais nós vamos receber de Deus. Quanto mais a gente quiser semear, guarde isso, olha. Quanto mais você quiser semear, meu irmão, mais Deus colocará sementes na sua mão. Sabe quem que diz isso? É a palavra de Deus. 2 Coríntios 9, 10 e 11, que diz assim, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça, graças a Deus. Amém?
Então, o que eu concluo? Que Deus nos dará sementes, não é para a gente ficar comendo, mas Deus vai nos dar sementes para que a gente possa semear. Queridos, prosperidade, guarde essa frase que eu vou citar a você. Prosperidade, se não for para repartir, certamente será para destruir. Prosperidade, se não for para repartir, certamente será para... Você pode repetir essa frase comigo? Prosperidade,